Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar de clubismo. Esse tema aqui, ó, se você deve apostar em jogos que o seu time está envolvido. O que você acha? Deve apostar ou não? Você aposta ou não? Esse tema sempre muito polêmico, sempre gera muito debate. Eu tenho minha opinião sobre isso, vou tentar passar aqui para vocês a minha visão e opinião sobre esse tema, tentar ajudar vocês um pouco aí com essas reflexões. Não existe, gente, uma regra, tá? Que você sempre deva apostar ou nunca deva apostar. Não existe essa regra. Vai muito de pessoa para pessoa. E hoje eu vou tentar ajudar vocês mostrando a minha experiência. Como funcionava para mim e como funciona hoje. Porque mudou a minha visão de quando eu comecei no trade para agora. Então eu vou tentar passar isso aí para vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, trader esportivo. Tenho esse canal FreeBT para passar conteúdo aqui para vocês, conteúdo gratuito. Então se inscreve, segue aí, né? Curte também se você está gostando dos vídeos, olha os vídeos anteriores aí que também tem sempre coisa legal para vocês. Segue nas outras redes sociais, o link vai aparecer aqui em cima, vai aparecer aqui na descrição, vai aparecer em vários lugares, porque às vezes não tem conteúdo aqui no YouTube. Eu estou tentando fazer conteúdo praticamente diário, mas quando aqui não tem, tem no Instagram, tem no Telegram, então segue todas as redes que aí você sempre vai ter conteúdo sobre apostas esportivas, tá? Então vamos lá, já falei aqui que não existe regra, não existe uma forma correta de fazer, dizer que você faz jogos do seu time e que você não faz, não existe isso. O que existe é como você se sente confortável, tá? Se sente confortável em fazer um jogo ou não fazer, é igual uma técnica, se sente confortável em fazer under, fazer over, pode chegar o cara mais top do trade esportivo e falar, faça jogos under. Se você não se sente confortável, se você é lucrativo nos jogos over, você não vai fazer. É muito de perfil, então a questão dos jogos é a mesma, tá? Segue a mesma linha, mas eu vou deixar aqui a minha opinião para vocês. Vou começar deixando a minha opinião voltando lá no início, quando eu comecei no trade esportivo. Quando eu comecei, eu queria evitar ao máximo os jogos do meu time. Eu torço para o Fluminense, na época o Fluminense até estava fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, Libertadores, seria bom apostar a favor do Fluminense ali, mas eu evitava ao máximo. Eu tinha aquela ideia de que eu não queria misturar trabalho com lazer. O trade nem era meu trabalho naquele momento exatamente, mas eu não queria misturar, eu queria que fosse, então eu não queria nem misturar trabalho com lazer, tinha essa ideia de razão versus emoção, eu evitava ao máximo, tá? E quando eu falo aqui evitar ao máximo, eu não falo só exatamente do Fluminense não, do seu time do coração não, eu falo de tudo que te envolve emocionalmente. Por exemplo, seleção brasileira, a gente torce para a seleção brasileira também, então é como se fosse o seu time. Né? É o seu time, dá para dizer assim. Jogos do adversário tem isso aí também, galera. Porque você quer que o adversário perca. Adversário que eu digo o rival, né? O grande rival, o maior rival do seu time. Então é óbvio que eu queria que o Flamengo perdesse. Então se eu fosse fazer o jogo do Flamengo, às vezes eu poderia estar influenciado pela minha vantagem do Flamengo perder. Assim como nos jogos do Fluminense eu poderia estar influenciado pela vitória do Fluminense, né? Pela vitória da seleção brasileira. Então jogos que eu tinha uma ligação emocional ali, eu tentava evitar. E eu aconselho isso para todo mundo que está começando. Para quem está começando ou para quem não se sente maduro o suficiente para isso, simplesmente não faça. Você não é obrigado a fazer todos os jogos. Então, não faça aqueles jogos que você está emocionalmente envolvido. Tá? Evite ao máximo. Por quê? Porque você pode perder dinheiro ali por uma visão que você está tendo que às vezes está deturbada, você está meio cego ali, meio reto naquilo ali, sem querer, e aí você acaba perdendo dinheiro. Aí você perde na parte emocional, porque você vai ficar triste que o seu time perdeu, e perde na parte financeira que tomou o head. Então vai ser complicado. Se você sente a derrota do seu time, independente de você estar apostando nele ou não, seu time está jogando, você sente a derrota dele como se fosse um head, assim, você fica puto, você sai quebrando as coisas e tudo mais, não faça porque você não está preparado. Se você sente também o head, né, você não vê o head como coisa natural, isso não tem nada a ver com o seu time. Qualquer jogo, se você sente o head muito, se você ainda fica muito chateado quando toma head, não mistura também os jogos do seu time com o head, porque aí você vai ficar puto com o jogo do seu time e com o head. Então, espere você estar emocionalmente preparado para esses jogos. Talvez comece fazendo jogos da seleção brasileira, porque você não sente um envolvimento maior com a seleção do que com o time, se for o caso, né? Porque tem gente que sente mais seleção brasileira do que o time. Eu não, eu prefiro, se eu estiver enfrentando o Fluminense contra o Brasil, eu vou torcer Fluminense. Mas tem gente que não é assim.
Então, comece fazendo às vezes aquele jogo ali da seleção, ou comece fazendo um jogo do rival, porque o rival exatamente não te afeta tanto. Então, faça uns testes para ver o que você está sentindo. Bote pouco dinheiro, claro, e tente ficar percebendo se o seu pensamento, se a sua ideia de entrada está realmente sendo racional ou se você está levando para o emocional, se está te influenciando alguma coisa o fato do seu time rival, de ser o seu time. Vai fazendo os testes, e aí você vai se descobrindo. Pode ser que em algum momento você se entenda maduro o suficiente para poder fazer jogos desses times tranquilamente. Pode ser que você nunca se descubra assim, e também não tem problema, tá? Eu, depois de anos, me descobri assim, descobri que eu posso fazer jogos do meu time, do time adversário, da seleção brasileira, sem problema nenhum. Hoje em dia o Fluminense nem vive uma fase tão boa, aliás, hoje em dia está muito fácil apostar contra o Fluminense, e de fato eu aposto contra o Fluminense, já cansei de apostar, e sabe o que é legal disso? Ninguém conhece tão bem o seu time quanto você. Então, qualquer análise que você vai fazer aí, de Chelsea, Manchester, Liverpool, você tem que parar e estudar o time. Né? Estudar as estatísticas, estudar os dados da substituição, quem entra, quem sai. O seu time, você já faz isso naturalmente. O seu dia a dia é acompanhar o seu time, porque você gosta daquele time, você é apaixonado por aquele time. Então, você já tem essa análise pré-natural. Então, se você tem essa análise pré-natural e você consegue ter uma maturidade de apostar no seu time a favor ou contra de forma correta, né, sem levar para o lado emocional, isso é perfeito. Você já tem todas as informações na mão, já estudou a vida toda aquele time. Você sabe quando ele toma gol, quando ele não toma, que o segundo tempo dele é fraco, é forte. Então, assim, é muito bom você fazer jogos do seu time por esse estudo que você teve. Mas, se você está preparado emocionalmente, isso aí é crucial. E como eu estava falando, hoje eu faço jogos do Fluminense. Eu sei que o Fluminense, por exemplo, toma um gol, faz um gol e vai recuar. Então eu vou postar lei ao Fluminense às vezes, porque isso para mim é natural. Eu entendo como um hedge normal de qualquer time. Eu não levo mais para o lado emocional. Seleção brasileira, a mesma coisa. Hoje em dia eu nem me envolvo tanto na seleção brasileira, então hoje para mim é um time como qualquer outro. E jogos do rival também. O Flamengo estava vivendo uma ótima fase ano passado e eu apostava a favor do Flamengo. Mesmo não querendo que ele vencesse, eu queria ganhar dinheiro. E eu sabia que aquilo ali não me afetava emocionalmente, né? Ele vencer ou perder. Então eu entrava. Depois que você vai atingindo essa maturidade, fica muito bom apostar nesses jogos. Mas só você vai saber que momento é esse de ter essa maturidade. Então não adianta forçar também, falar aqui que vai ser com 6 meses, com 1 ano. Vai fazendo uns testes aos poucos e vai descobrindo. Se você descobrir, você vai cair nessa linha aqui que eu estou falando. Vai ficar tudo mais fácil, você já conhece o time e tudo mais, vai ficar show de bola. E aí, enfim, faça esses testes, descubra o que vale a pena. Tem os pontos positivos de apostar a favor do time, esse que eu falei, principalmente, de você já conhece o time. Tem os pontos negativos, né? Que seu time está perdendo, você quer que ele vença. É chato apostar contra ele. É chato, mas eu quero ganhar dinheiro, então o que fala mais alto aí? Você ganhar dinheiro ou ser legal e ser chato? Tem uma coisa que é muito importante, que eu levo muito em consideração. Vou deixar aqui como dica para vocês também. Analisem sempre a importância do campeonato. A importância do campeonato que você tá ali querendo fazer com o seu time, ou com o adversário, com a seleção. Por exemplo, eu provavelmente não vou apostar em jogos do Brasil na Copa do Mundo. Mesmo eu não tendo mais problema com hedge no Brasil ou apostar em seleção brasileira, eu quero ali naquele momento de Copa do Mundo, que só acontece em 4 anos, aproveitar o momento. Provavelmente eu não vou nem fazer o jogo. Eu vou estar assistindo com meus amigos, curtindo o jogo, né? Se for final, então você vai ficar com aquela preocupação de ser ex-campeão e tal. Você não vai querer fazer o jogo ali. Para o time é a mesma coisa. Eu não vou apostar no Fluminense numa final de Libertadores, mesmo sabendo que eu já posso apostar no Fluminense pela questão de maturidade emocional. Eu não vou apostar porque eu vou querer curtir aquele momento como torcedor. Para mim vai ser importante aquilo. Espero estar no estádio, espero estar em outro lugar, não vou estar envolvido ali, entendeu? Mas agora, jogos de meio de tabela de Campeonato Brasileiro, jogos de Campeonato Carioca, cara, aqueles jogos que não tem importância nenhuma, vai lá, entra, faz os jogos. Testa se você tem emoção ou não, controle emocional ou não, nesses momentos. Na hora que o bicho pegar de jogo ser realmente importante, evita fazer, porque aí você curte o momento, né? Curte seu time lá. No meu caso, então, na Libertadores, o Fluminense nem chega lá nunca, então eu vou querer curtir aquele momento. Final de Copa do Mundo. Então pensem nisso.
Pensem em que grau de maturidade vocês estão, como vocês podem exercitar para ver se vocês conseguem fazer ou não. Se não conseguir, está tudo bem. Se conseguir, vocês vão ter algumas vantagens no mercado. E evite jogos muito importantes, né? Mesmo que você consiga essa maturidade, evite jogos muito importantes para poder curtir os jogos muito importantes. Isso é bem legal também. Queria fazer essa resenha aqui, esse bate-papo aqui com vocês. Espero ter ajudado vocês com esse meu relato aqui. Foi um relato, mais ou menos, uma resenha com vocês. Mas foi bacana que eu expressei claramente aqui minha opinião, tá? Então é isso por hoje. Comentem aqui se vocês gostaram, comentem aqui qual é o time de vocês, se eu falei mal do time de vocês, comentem também, se eu falei bem. Quem é flamenguista não fique com raiva minha, mas sou tricolor e paciência. E tamo junto aí para os próximos vídeos, trazendo sempre conteúdo. Não esqueçam de curtir as páginas do FreeBT, beleza? Até o próximo vídeo.